Bom dia, quero saudar a todos que estão nos assistindo nesta manhã, a igreja presbiteriana de Jardim Verone, a todos os outros irmãos que estão aí nos acompanhando nessa aula de escola dominical. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento precioso que temos para estar diante do nosso Senhor, debruçarmos sobre a palavra dele e meditarmos naquilo que ele quer nos ensinar nesta manhã. Eu gostaria que antes de nós passarmos ao estudo, nós tivéssemos um momento devocional. Vou fazer uma oração e em seguida cantaremos uma canção, um cântico para, para, para que vocês podem participar aí, é claro. Vocês não podem, nós não poderemos ouvi-los cantando, mas eu creio que você pode acompanhar-nos aí na sua casa. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai Celestial, muito obrigado por essa oportunidade, pelo privilégio que temos de poder, ó Deus, nos dirigir a Ti nesta manhã de domingo. Ó Senhor, continuamos a rogar, ó Deus, pela nossa nação, para que este momento possamos perceber o Teu agir. Mas enquanto estamos limitados, o Senhor nos dá esse privilégio de podermos nos reunir virtualmente. Ó Deus, derrama o Teu poder, a Tua graça sobre cada um daqueles que já estão aqui conosco e que hão de entrar para participar deste momento de estudo bíblico. Ajude-nos, Senhor, ensina-nos, fala aos nossos corações. Ó Deus, o Senhor sabe o quanto necessitamos do Teu poder para nos ensinar. Ó Deus, a nossa capacidade, as nossas habilidades, elas são limitadas e somente o Teu Espírito Santo pode fazer com que consigamos, ó Deus, ver, enxergar a Tua verdade de forma plena. Por isso rogamos pelo Teu poder nesta manhã, na vida de cada um daqueles que estão participando desta aula e na minha vida, Senhor, porque eu sei o quanto preciso de Ti para poder falar da Tua palavra. Fala-nos nessa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então agora nesse momento louvar ao Senhor. Convido você a louvar conosco. Eu me rendo aos teus pés. Você deve conhecer esse cântico.
Graças a Deus nós temos este momento tão precioso e eu gostaria de convidar você agora para abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu João, Evangelho de João, no capítulo 6. Eu queria dizer que é um momento de estudo e se você tiver alguma dúvida e quiser participar, postar aí alguma pergunta, fique à vontade, sinta-se à vontade para isso. Se você interagir conosco, curtindo ou colocando alguma mensagem, a gente pode saber que você está aqui, poderemos entrar em contato. É uma oportunidade da gente interagir, talvez num outro momento também. Então, gostaria de incentivá-lo agora a que você interagisse conosco aí, perguntando alguma coisa que porventura viesse a pairar, alguma dúvida que viesse a pairar no seu coração. Então, fique à vontade. Você pode, na medida do possível, eu vou tentar ler aqui a sua mensagem e retornar para você. Então, para nosso texto base da lição dessa manhã, está lá em João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 22, mas na medida que a gente for estudando, eu gostaria de trabalhar também com o contexto do que está acontecendo aqui e outros versículos. Então, o texto base, João, capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 27. João, capítulo 6, versículo 22 ao 27, farei a leitura neste momento. Diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Até o versículo 27. Eu gostaria de ler novamente os versos 26 e 27, quando Jesus não responde a pergunta imediata deles, que dizem: olha, Senhor, quando é que o Senhor chegou aqui? Mas ele responde dizendo: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Quero fazer mais uma oração neste momento. Pai Celestial, obrigado por esse privilégio de poder estar aqui diante de muitos irmãos que estão neste momento nos assistindo. Oh Deus, fala, Senhor, agora ao nosso coração. A tua palavra foi lida, mas nós precisamos agora do teu agir para que possamos meditar nela e aprender dela o que ela nos quer ensinar hoje pela manhã. Muito obrigado por este momento. Esteja conosco agora, é o que nós te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, veja o que está acontecendo aqui, em que circunstância essa situação ou essa cena aconteceu. Veja, o texto nos diz que eles estavam de um lado do Mar da Galileia, só lembrando, né, o Mar da Galileia não é um mar aberto, o Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, conhecido como Lago de Tiberíades ou Mar da Galileia, e é um lago
em que há muitos peixes, ali era o lugar onde Pedro, Tiago, João, André praticavam ali a pesca, eram pescadores. E havia necessidade de barcos para atravessarem entre cidades que ficavam às margens daquele lago. Jesus muitas vezes está ali, ou à beira daquele mar, ou à beira daquele grande lago, ou atravessando de uma cidade para outra. E Jesus tinha, no dia anterior, suprido as necessidades. Alguma irmã me disse aqui que não está dando para ouvir. Eu vou tentar me aproximar mais aqui para ver se a gente consegue ouvir melhor. Só um minutinho. Melhorou? Se algum irmão pudesse nos ajudar aí dizendo que está ok, que está conseguindo ouvir. Alguém pudesse avisar a gente aí. Então, agora, como é que nós estamos? Tá. Tá conseguindo ouvir. Obrigado, Vitor. Então tá nítido o som. Então tá bom. Então vamos lá. Então vejam, voltando aqui ao texto, Jesus estava ali à beira do Mar da Galileia e nós temos aquele momento, lá no comecinho do capítulo 6, quando Jesus olhou e viu grande multidão. Havia uma grande multidão. Veja, no começo do capítulo 6, diz assim, eu vou ler alguns versículos aqui no início do capítulo. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? E essa pergunta aqui do versículo 5, quando ele se dirige a Filipe, diz, e aí, então Filipe, como é que nós vamos comprar os pães para dar de comer essas pessoas, essa grande multidão que nos segue? Isso deu ensejo, então, a todo aquele momento, aquela circunstância onde Jesus fez uma grande multiplicação de pães e peixes, e em seguida ainda foram recolhidos 12 cestos cheios de pães. Então, foi um momento assim de um grande sinal de Jesus. E depois daquele momento, Jesus se retira, os discípulos entram no barco em direção ali a região, atravessam o Mar da Galileia para o outro lado, e Jesus não vai com eles. E é isso que causa surpresa àqueles homens. Né? Havia duas formas, né, de chegar do outro lado do Mar da Galileia. Uma delas era através da água, com um barco, ou circundando, que era um caminho muito mais longo, muito mais demorado, muito mais difícil. E Jesus não foi no barco com os discípulos, e chega de manhã, cadê Jesus? Eles não encontram, os discípulos não estão mais, mas os discípulos embarcaram no barco, e aqueles homens ficam atônitos, sem saber o que está acontecendo, e quando alguns barcos chegam ali naquela região, eles entram e atravessam e vão ao encontro de Jesus. E quando eles chegam lá, eles falam, como é que o senhor chegou aqui? Quando o senhor chegou aqui? Então é essa a circunstância. Havia havido um grande sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Agora, Jesus não estava mais ali. Quando nós lemos o relato de João, ele nos informa que Jesus foi ter com eles, na verdade. Jesus não foi no barco com eles, mas foi caminhando sobre as águas posteriormente e entrou no barco e seguiu viagem com eles. Então, Jesus encontrou com eles no meio do mar da Galileia e foi ali caminhando. Esse relato você tem aí do versículo 16 ao versículo 20, quando Jesus, então, caminhando sobre as águas, vai ter com os discípulos e então vai com eles para o outro lado do Mar da Galileia.
Mas aqueles homens não sabiam nada disso. Eles estavam surpresos, não tinham entendido nada, e agora então procuram e encontram Jesus ali naquele outro lado. E se aproximam de Jesus novamente e perguntam: então, como é que o senhor chegou aqui? Quando o senhor chegou aqui? E o que mais surpreende é a resposta de Jesus. Ele não responde diretamente a pergunta, porque isso não na verdade não era importante. Jesus responde algo que era importante para o coração daqueles homens, para tocar e mostrar para eles as intenções que Jesus de fato conhecia naquele momento. E Jesus responde da seguinte forma: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. E aqui, usando esse versículo, o versículo de número 26, eu gostaria de pensar para nós hoje. Né? Por que buscar a Jesus Cristo? Por que nós devemos buscar? Qual a nossa motivação? O que nos deve impulsionar a essa busca por Jesus? Muitas pessoas têm buscado. Eu creio que até mesmo as pessoas mais endurecidas, mais retraídas, mais aquelas pessoas que geralmente rejeitam qualquer pregação do Evangelho, rejeitam qualquer tentativa de aproximação para falar dessas verdades eternas, elas têm se tornado sensíveis diante dessa situação. Nada como uma dor para nos fazer mais sensíveis a certas coisas. Infelizmente, muitas vezes as pessoas só procuram por Jesus nos momentos de dor. Eu creio que há muita gente buscando a presença de Jesus, buscando o favor de Jesus, buscando o alívio de Jesus, buscando o conforto de Jesus. Há muita gente que nesse momento está em busca disso. E a minha pergunta é: por que buscar a Jesus? Por que nós devemos buscar a Jesus? Porque ele vai resolver a situação, porque ele vai aliviar a nossa ansiedade, porque nós cremos que ele pode mudar toda a situação mundial. Eu creio que todas essas respostas são sim. Ele pode aliviar a nossa ansiedade, ele pode aliviar a nossa dor, ele pode agir positivamente, mudando a realidade do mundo hoje. Se há alguém que pode resolver a situação do mundo, é Jesus, porque ele age sobrenaturalmente. E nós cremos que ele vive, está à destra do Pai, está dirigindo a história do mundo, muito embora grande parte da humanidade o rejeite isso. Então, se há alguém que pode mudar essa realidade, se há alguém que pode fazer algo, é Jesus Cristo, sem dúvida alguma. E ainda mais agora que nós estamos apreensivos, não apenas pela enfermidade, mas pela questão, o que será de nós? Quantas pessoas aí passando por problemas financeiros, porque não tem mais como obter o seu pão? Ele pode resolver. Pode ainda trabalhar na nossa vida, no nosso interior, tirando todo aquele peso que isso tem causado. Mas será que esse é o motivo principal pelo qual nós devemos buscar a Jesus? Por ser esse o motivo principal, é que muitas vezes as pessoas só buscam a Jesus em momento de aflição. E parece que muitas delas, depois que a aflição passa, elas voltam à sua vida como se Jesus não existisse, como se Deus não fosse importante, porque elas estão muito preocupadas com o seu dia a dia. Por que nós devemos buscar a Jesus? Qual o motivo que nos deve levar a buscar a Jesus? Bom, eu quero tratar de algumas coisas. A primeira coisa, eu queria te convidar a ler, abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Eu espero que você tenha aí uma Bíblia à sua mão, esteja nos acompanhando, porque afinal de contas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É o livro sobre o qual nós debruçamos,
para buscar o entendimento, para buscar a direção para os nossos atos. Então, se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus está lá no finalzinho, depois das cartas paulinas, carta aos Hebreus. E eu gostaria que você abrisse no capítulo 4, carta aos Hebreus, capítulo 4. Gostaria que nós, a partir do versículo 14, Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Observe. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo para a gente? O que ele está nos mostrando, falando para a gente? Diz assim, olha, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Da mesma forma como lá no passado, como no Antigo Testamento, havia um sumo sacerdote que era aquele que tinha a responsabilidade de se apresentar diante de Deus, levando o sangue para pedir a remissão dos pecados do povo. Lembrando aqui que lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele pegava o sangue daquele cordeiro e levava e espirrava sobre o propiciatório, entrava naquele lugar, um lugar reservado, que só ele podia entrar, depois de um grande preparo, ali no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. E sobre a Arca da Aliança havia aquela tampa conhecida como propiciatório, onde ele aspergia o sangue para a propiciação. E ele levava ali, ele representava toda a nação. E o que o escritor aos Hebreus está dizendo, que hoje o nosso sumo sacerdote, aquele que se apresenta diante do Pai, e ali apresenta o sangue do Cordeiro, que é ele mesmo, que ele não aspergiu no propiciatório, mas que ele derramou sobre a cruz, para interceder por nós. João, mesmo João que escreve essa carta, esse evangelho, na sua primeira carta ele diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e ele está advogando a nossa causa à destra de Deus. Então vejam, quando nós nos voltamos para esse texto, ele diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Então, uma das maravilhosos atributos de Deus é o seu amor para conosco, a sua compaixão. Ele, sendo Deus e tendo se feito homem, mas sem pecado, ele se entregou por nós, e ele hoje é o nosso grande sumo sacerdote. É para quem nós olhamos, é quem apresenta diante de Deus as nossas causas, é quem nos defende diante de Deus, porque ele pagou pelos nossos pecados. Queria que você imaginasse essa cena, lá no céu, o trono do Deus Todo-Poderoso, e ao lado o Filho, intercedendo por mim e por você. E intercedendo com base no quê? Com base no pagamento que ele fez no meu e do seu pecado, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. E quando ele intercede por nós, ele também nos dá o privilégio de recebermos os benefícios. Olha, é isso que o escritor aos Hebreus diz. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa característica, essa compaixão, essa bondade, esse amor de Jesus é que muitas vezes atrai as pessoas e nos atraiu de forma plena e atrai pessoas do mundo inteiro, mesmo aqueles que ainda não o conhecem plenamente, porque sabem que em Jesus nós temos compaixão. A Bíblia nos ensina que o nosso Senhor, ele não faz acepção de pessoas, mas faz vir sol e chuva sobre justos e injustos. A mesma bondade que nos atinge como igreja de Cristo é a bondade que atinge o mundo inteiro. E se ele curar o mundo dessa enfermidade agora, ele não está curando apenas a sua igreja, mas homens, muitos deles que o rejeitam, que o negam, que o afrontam. A bondade de Deus nos atrai. Ela é um motivo pelo qual os homens se achegam a ele. E esse caso, no caso de João, é exatamente isso. Ao ver aquilo que Jesus fez, ao suprir a sua necessidade mais básica, eles estavam com fome, o tempo já avançava, eles estavam ali acompanhando Jesus, precisavam de uma refeição. Se eles saíssem dali, perderiam o privilégio. Você já viu essas pessoas que muitas vezes, para obter um benefício do governo, muitas vezes ficam horas, passam noites ali em filas e não podem sair dali, muitas vezes passam frio, fome, necessidade. Naquele momento, aquelas pessoas viram em Jesus as palavras que enchiam seus corações, queriam ouvi-lo e não queriam deixar aquele lugar. E Jesus, vendo a sua necessidade básica, multiplicou os pães e os peixes e supriu aquilo que eles precisavam. Eles, naquele momento, tiveram saciados a sua fome. Jesus supriu, ele cuida de nós, ele está continuamente nos saciando. Isso nos atrai a Jesus. E de fato, não quero dizer que você não deve buscar a Jesus para suprir a sua necessidade. Claro que deve. Se você precisa de algo, se você precisa de suprir alguma questão particular, se você precisa que alguém mude a sua realidade, se existe alguém que pode mudar isso, a sua vida, é Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aqui que você não deve buscá-lo por isso. Ele é bondoso, ele é compassivo, ele é amoroso. A sua compaixão está com todas as pessoas. Eu não sei o que você crê, talvez alguém aqui que esteja me assistindo nesta manhã não tenha uma compreensão de Jesus Cristo naquilo que nós vamos falar até o final desse estudo, mas eu quero dizer para você, Jesus, ele se preocupa com as suas necessidades. Ele se preocupa com o seu coração, com as suas ansiedades. E ele fala a nós, da sua igreja, e a todos os homens, que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas depositar diante dele as nossas petições. O Senhor, ele conhece o que você precisa. E ele sabe, antes mesmo de você falar e pedir, o que você necessita. Mas é necessário a nossa oração. E quando nós oramos, nós percebemos de onde provém a bênção. Há muita gente que recebe, é abençoado, recebe do derramar da graça, dos benefícios de Deus sobre suas vidas e não reconhece. Jesus pede que nós apresentemos a nossa causa e ele vem ao nosso encontro, vem resolver as nossas situações, vem nos dar luzes para aquilo que estamos passando, ainda que a dor dure uma noite inteira. O alívio vem pela manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
E Ele é misericordioso com você. Isso é um motivo. Buscar a Jesus? Busque sim. Busque para aquilo que você precisa. Mas entenda que não é só isso. Entenda que quando nós buscamos a Jesus, nós não podemos ser apenas interesseiros, querer resolver circunstâncias. Quando nós buscamos a Jesus, nós não podemos simplesmente nos achegar a Ele, porque nós nos achegamos a um mercado para comprar coisas. Nós não podemos simplesmente nos achegar a Ele como vamos a um remédio que pode aliviar apenas o imediato. Buscar a Jesus requer uma compreensão maior, requer que nós irmos a Ele de coração, entendermos que o que Jesus quer de nós, Ele quer abençoar, Ele quer nos ajudar, mas Ele quer um relacionamento conosco. Porque Ele não quer apenas suprir uma necessidade pontual, Ele não quer apenas suprir algo que você está passando agora. Ele pode, simplesmente agora, vir tirar a sua dor, resolver o seu problema, de alguma forma até mesmo milagrosa, te dar o recurso que você precisa. Ele pode e faz. Mas nós não podemos simplesmente ir a Jesus como se Ele fosse uma fonte que nós buscamos as coisas, viramos e vamos embora. Ele quer um relacionamento conosco. Ele quer um relacionamento em que Ele nos conheça, um relacionamento íntimo conosco. E esse relacionamento é um relacionamento entre um Senhor e seu servo. Um relacionamento onde nós reconhecemos quem Ele é, a sua glória, e nos dispomos a servi-lo. Relacionamento de um coração sincero que reconhece a grandiosidade de Jesus, reconhece o amor de Jesus e, por conhecer este amor, não quer mais deixá-lo. Quer estar sempre ali com Ele. E para isso, eu quero dizer uma coisa. Jesus, Ele é compassivo. Jesus, Ele tem compaixão da sua alma. Jesus, Ele é assaz benigno. Jesus, Ele está pronto a te ajudar e a resolver os teus problemas pontuais, sim. Ou pelo menos te dar luzes do porquê eles acontecem. Mas Jesus conhece o teu coração. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia, ainda de João mesmo. João, lá no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Eu gostaria que nós lêssemos aqui, no capítulo 2, os versículos 23 a 25. Momento antes da multiplicação dos pães, um momento que aconteceu logo após Jesus ter purificado o templo, tirado lá os vendedores do templo que estavam mercadejando dentro do templo. Momento de grande tensão, inclusive, com os líderes ali, com aqueles homens. Mas, diante dos sinais que Jesus fazia, diz assim a palavra de Deus. João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Espero que você tenha encontrado aí. Leia comigo. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aqueles homens ficaram surpresos com os sinais que Jesus fazia e começaram a segui-lo. Eles agora ficaram impressionados. Esse crer aqui, pelo contexto, nós percebemos que não era um crer salvífico, um crer, não, Jesus realmente agora faz parte da minha vida, eu quero segui-lo, eu quero servi-lo, eu quero estar ao lado dele. Não. Pois é, eu acredito que ele realmente deve ser alguém muito importante, porque ele faz sinais maravilhosos. Mas a palavra, o próprio apóstolo João, nos diz aqui no texto, que Jesus
não se confiava a eles. Ou seja, Jesus não se deixava impressionar por aquelas palavras, por aqueles elogios, por aqueles que se cercavam. Nós, Jesus, nós acreditamos em você. Jesus não se deixava levar pela quantidade de pessoas. Porque Jesus não precisa disso. Ele conhecia o coração deles. Ele sabia o que ia ali dentro. Ele sabia quanto eles eram falhos e quanto esse crer era tão superficial. Eles não eram base para o ministério de Jesus. Eles apenas estavam impressionados. E Jesus não se iludia com isso, porque sabia, conhecia o coração deles. Eu estou pegando esse texto para dizer o seguinte para você. Quando você busca Jesus, quando nós nos aproximamos de Jesus, por qualquer motivo, Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece os nossos corações. Ele sabe exatamente quais as suas intenções. Você não pode enganar Jesus. Você não pode simplesmente ir a Ele em busca de um benefício pontual, dizendo, Senhor, eu não quero compromisso contigo, eu quero apenas que o Senhor resolva essa situação. Não adianta fazer cara de piedoso, fazer uma oração com lágrimas, muitas vezes lágrimas de crocodilo, lágrimas que não... Sabe por que é lágrima de crocodilo, né? Porque dizem que o crocodilo lacrimeja enquanto devora a sua presa. E tem muita gente que derrama lágrimas enquanto só está interessado no seu próprio bem-estar. Só está interessado em resolver as suas questões. Não quer um compromisso com a igreja. Quantas pessoas vêm à igreja em busca de algo apenas para resolver questões particulares? Quantas pessoas vão aí em busca de para alguma questão? E é por isso que se multiplicam os charlatões. É por isso que se multiplica o número de igrejas que enganam pessoas. Porque as pessoas querem ser enganadas. Porque elas também querem enganar. Elas querem ir ali para, de algum modo, de forma muito rápida, obter um favor particular. Jesus, ele nos é favorável. Mas se eu for a ele só para obter o favor, ele vai saber disso. Porque ele conhece o meu coração. Ele conhece o teu coração. Ele sabe das suas intenções. Quando eu estou à frente da igreja, e estou impossibilitado disso por motivos óbvios, quando eu estou à frente da igreja e vejo pessoas, às vezes nós estamos terminando, e aí no final do culto aparece alguém na porta da igreja e conta uma história triste, pedindo lá uma cesta básica, porque confia que a igreja não vai negar. Muitas vezes, e isso chega a ser até estranho, né? Como se não fosse trágico. Alguém embriagado, você sabe que veio pedindo dinheiro, nem comida está pedindo dinheiro para poder pegar uma condução, e você sabe que se você der um dinheiro, ele vai partir dali de novo para o bar para continuar enchendo a cara. Essas pessoas claramente estão ali em busca de falar, vou aqui porque o coração bondoso dos irmãos vai me ajudar. Quantas vezes? Talvez você deve ter visto isso em alguns lugares. Quantas vezes você mesmo não foi abordado por pessoas numa rodoviária contando uma história triste, tentando usar da sua compaixão para, na verdade, extorquir dinheiro de você? E tem muita gente que vai na igreja para isso. Esses são declarados, eles estão ali para isso, mas muita gente vai, frequenta os cultos, participa da igreja, porque quer ser beneficiado, quer obter, ganhar alguma coisa, receber algo. E pode enganar.
Muita gente enganam pastores, enganam os presbíteros, os diáconos que estão preocupados ali em suprir, engana mesmo. E às vezes engana por uma semana, duas, um mês, 2 meses, por muito tempo. E vão extorquindo, porque não querem compromisso com a igreja, com os irmãos, com Jesus, querem apenas obter algo. E você pode enganar os irmãos de uma igreja, você pode enganar as pessoas de boa fé, você pode enganar o governo, você pode enganar alguma ONG que está disposta a ajudar, você pode enganar, mas Jesus você não engana. Jesus você não engana, porque Ele conhece o teu coração. Lembra da passagem da unção de Davi como rei sobre Israel? Saul ainda reinava, mas Deus tinha rejeitado Saul e disse para Samuel: vai à casa de Jessé, lá em Belém, e ali tem alguém que você vai ungir para ser rei sobre Israel. Samuel obedece, vai à casa de Jessé, chega lá, ele então pede a Jessé que traga os seus filhos, e ele olha e ele vê primeiro um belo jovem, de uma boa aparência, de um porte, que ele diz assim, esse tem cara de rei. E ele então pensa consigo, é esse que Deus escolheu. E Deus fala para Samuel naquele momento, não é esse, porque o homem olha o exterior, mas eu conheço o coração. E depois de passar todos os filhos de Jessé, nenhum deles o Senhor confirmou que tinha sido escolhido como rei sobre Israel. Então Samuel se volta para Jessé e diz assim, mas não tem mais nenhum? Aí Jessé diz, sim, tem o mais novo que está lá, pastoreando as ovelhas, ele está trabalhando e não pôde estar aqui. E Samuel disse, chama ele. E diz, é esse. E quando nós olhamos o Novo Testamento, lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Você pode enganar todo mundo. Quando nós buscamos a Jesus, Ele sabe exatamente o que nós queremos. Ele sabe exatamente as nossas intenções. E sabe de uma coisa? Enganar os homens é fácil, mas aquilo que nós podemos obter dos homens é tão limitado. Mas enganar a Deus, enganar a Jesus, é impossível. E o que é pior, traz consequências drásticas para a nossa vida. Jesus conhece. Jesus conhecia aqueles homens. Aqueles homens estavam seguindo a Jesus, mas a grande maioria não cria de fato nele. Não queria um relacionamento com ele. Estava em busca de alguém, um herói que talvez os livrasse dos romanos, um herói que talvez guerreasse as suas guerras, alguém que pudesse resolver questões pontuais. Viram sinais, viram milagre, foram fartados e disse, é esse. Encheu minha barriga, agora eu posso estar com ele, eu quero ele. Jesus disse, não, vocês estão errados. Meus irmãos, eu quero reafirmar aqui, em nenhum momento, Jesus disse que nós não devemos procurá-lo para socorrer-nos. Aliás, nós lemos lá em Hebreus, para achar graça em momento oportuno. Sim, ele tem compaixão de nós. Mas quando nós nos achegamos a Deus, nós temos que entender que Ele veio para algo maior. Abra sua Bíblia. No Evangelho escrito por Lucas, Lucas capítulo 19. Lá naquela passagem de Zaqueu, o baixinho, que era cobrador de impostos, era judeu também, mas era tido como traidor da nação, porque trabalhava para os romanos e cobrava impostos. E quando Lucas descreve aquilo que aconteceu, Jesus passando, Zaqueu ali
curioso para ver Jesus. Então Jesus diz: Zaqueu, importa-me hoje comer na tua casa. E Zaqueu desce, se arrepende dos seus pecados. E no verso 9, aí capítulo 19, Lucas 19, acharam aí? Lucas 19, versículo 9 e 10. Lucas 19, versículos 9 e 10. Diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje houve salvação nessa casa. Interessante que Zaqueu, ele queria conhecer Jesus. E no caso dele, não havia nenhuma necessidade aparente. Ele era um homem de posses, era um homem de importância, ele tinha status. Ele era o principal ali dos cobradores de impostos, era um tipo de um líder de um grupo de cobradores de impostos. Ele era alguém que tinha conquistado grande riqueza, e muitas dessas riquezas de forma desonesta. Muita dessa riqueza que ele tinha conquistado de forma desonesta. Ele tinha uma vida, podemos dizer, exteriormente falando, tranquila. E o que levou ele a Jesus, pelo texto, né? O texto diz aqui que ele era rico, mas ele queria ver quem era Jesus. O que levou ele a Jesus? O que levou a Jesus não foi a compaixão de Jesus, não foi a necessidade de que fosse suprido em alguma coisa, não foi porque ele via Jesus como Messias. Não. O que o levou a Jesus foi a simples curiosidade. Ele queria ver. E só ver. Na verdade, ele não pensava que ele teria um relacionamento pessoal, ele não pensava que ele iria ser abordado por Jesus. O texto mostra que ele queria ver a Jesus. Tanto que ele se escondeu entre os galhos de uma figueira brava ali para ver Jesus passar. Nós não vemos nenhuma necessidade a ser suprida. Mas quando Jesus, que sabe todas as coisas, olha para ele, ele está escondido lá no meio dos galhos da árvore. Existe um cântico aí que fala que só para chamar a atenção. Não, não foi essa a intenção de Zaqueu, não. Foi Jesus que chamou a atenção. Zaqueu, eu sei que você está aí, desce daí. Eu sei que você está aí nessa árvore. Desce depressa, porque hoje me convém cear na tua casa. É Jesus que sabia e chama Zaqueu. E agora, aquela curiosidade se transforma num relacionamento. E ele prontamente recebe Jesus em sua casa. E impactado por Jesus Cristo, resolve mudar de vida. Resolve retribuir, conforme a lei determinava, aqueles que ele tinha extorquido. Resolve acertar a sua vida com Deus e crer em Jesus Cristo. Verso 8 diz assim: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Eu quero consertar a minha vida. Diante da certeza, eu quero consertar a minha vida. E olha que o fato de Jesus ter ido cear com Zaqueu tinha causado escândalo de muita gente. Aquelas pessoas que estavam ali apenas para ver o que ia acontecer, pessoas incrédulas que estavam ao redor, estavam escandalizadas com aquilo que Jesus tinha feito. Mas Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Zaqueu não tinha nenhuma necessidade externa
mas ele tinha uma necessidade interior que precisava ser tratada. Ele tinha a necessidade de se reconciliar com Deus, de se reconciliar com seu povo, de se reconciliar com o próprio Jesus Cristo. E Jesus conhecia essa necessidade. Jesus vai até ele. Jesus se oferece para ir à casa dele. Um publicano, rejeitado, discriminado pelos outros judeus. Um cobrador de impostos. Alguém que tirava da nação para entregar aos romanos. Jesus conhecia o coração daquele homem. E quando Jesus se aproxima dele, veja, nesse caso não, ele foi a Jesus, é verdade, ele foi para vê-lo. Mas quem buscou, quem foi atrás foi o próprio Jesus. E Jesus declara isso de forma muito, muito nítida, quando ele diz lá no final: houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, Jesus sim pode suprir cada uma das vossas necessidades, mas ele veio para salvar a tua alma. Ele quer suprir tudo aquilo que exteriormente tem te afligido. Talvez mentalmente tem te afligido. Talvez a tua angústia, aquele coração apertado, aquela sensação de que não vai dar, as coisas vão piorar, o que vai ser de nós? Ele pode resolver tudo isso. Mas o que ele veio para fazer é para salvar a tua alma. Ele quer ter um relacionamento não apenas pontual com você, onde ele te supre, você agradece e vai embora. Mas ele quer um relacionamento contínuo, onde você reconheça o que ele deseja. Sabe? A gente pensa assim, imagine que você tenha um amigo, muito amigo seu. Tempos normais, em que você pode almoçar na casa dele, ele pode almoçar na sua, né? Não como hoje. E você tem um amigo que você sabe detesta fígado. Sabe aquele fígado de boi que muita gente gosta de fazer aí, frito e lambe os beiços, né? Saliva só de pensar. E, bom, e aí você convida ele para almoçar na sua casa. Fala assim, meu amigo, eu quero ter um momento, vamos lá em casa, apareça lá domingo, nós vamos fazer lá uma refeição, vamos poder compartilhar e eu quero te alegrar. E aí, o que você prepara? Uma bela de uma macarronada e um monte de fígado para ele. Ele não aguenta nem o cheiro. E aí ele chega e ele olha aquilo, o estômago dele já embrulha. Ele não vai conseguir nem comer a macarronada direito, porque ele não topa aquilo. Mas você fala assim, como? Eu fiz para você. Você tem que aceitar. Tem que ser assim. Tem muita gente que faz isso com Deus. Fala assim, Deus me aceita como sou, eu tenho que ser, ele entende todo mundo. Eu continuo vivendo a vida como eu quero, e ele que engula o fígado abaixo, tampa o nariz aí, engula e dá um jeito. Eu fiz para ele. Eu fiz o melhor que eu pude. Mas se você sabe que ele não gosta. E tem gente que vive em pecado, vive com a vida toda atolada, não quer mudar, quer continuar com os seus mesmos vícios, com as suas mesmas coisas, e quer dizer, Senhor, você tem que me aceitar como eu sou. Na verdade, a Bíblia nos ensina que ele nos aceita como nós estamos, não como nós somos. Porque quando nós chegamos a Jesus, a luz de Jesus revela as nossas imperfeições, para que nós possamos aperfeiçoar a nossa vida diante dele. Nós temos que buscá-lo, queridos, para um relacionamento. Jesus diz lá no Evangelho de João, lá no capítulo
15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Muitas vezes nós queremos que Jesus seja o nosso amigo, mas não queremos fazer o que ele manda. Queremos fazer o que nós queremos. Buscar a Jesus é buscar algo maior, buscar algo eterno. Buscar a Jesus é entender que a nossa vida não se limita a esse mundo. Aliás, Paulo diz que se a nossa esperança se limitar a esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Está lá no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se a nossa esperança se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso, queridos, nós temos que buscar a Jesus, porque Ele é o motivo da nossa salvação. Ele é o motivo da nossa esperança. Ele é o motivo de nós termos a expectativa de um dia vivermos no céu. E nós não vamos conquistar o céu pelas nossas boas obras, porque a nossa dívida é tão grande que por mais que façamos boas obras, elas não pagam a nossa dívida. A única coisa que pode pagar a minha dívida e a tua é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ah, mas não pode fazer boas obras? Claro que pode. Aliás, é uma obrigação sua. Mas isso não te salva. Eu trabalho para o bem das pessoas, porque isso faz parte da vontade de Deus para mim. E eu quero servi-lo plenamente. Ajudando, fazendo bem. Aliás, a palavra diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está em pecado, está lá em Tiago. Ele quer nos salvar. E é por isso que Jesus disse para aqueles homens: olha, vocês estão me procurando porque vocês foram satisfeitos, porque encheram a barriga, porque comeram o suficiente para satisfazer o seu corpo. E ele então faz uma exortação: trabalhai antes para a comida que não para a comida que perece. Veja aí novamente, João capítulo 6. Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Olha, tem algo que Deus quer te dar. E não é o pão para você comer hoje. Ele supre o teu pão. Tem algo que Jesus quer te dar. E não é o dinheiro para você pagar suas contas. Mas ele pode te dar isso. Mas não é isso. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar o privilégio de passar a eternidade na presença dele. E isso você não pode conquistar. Isso não é a tua piedade. Não é a quantidade de vezes que você vai na igreja. Não é o esforço que você faz para ajudar as pessoas. Não são os teus esforços pessoais que podem te conquistar isso. Isso só pode ser obtido através de Jesus Cristo, crendo nele, e ele te dá isso gratuitamente. E ele está dizendo aqui, olha, trabalha na tua vida para que isso se confirme no teu coração. Como é que eu faço isso? De que forma eu trabalho para isso? Mudando os meus valores, mudando a forma como eu encaro. Hoje em dia nós vivemos assim, eu preciso cuidar da minha vida, e se sobrar tempo, o tempo que sobra eu dou para Deus. Eu quero cuidar das minhas coisas e oro à noite, vou domingo ali adorar a Deus no momento, tá bom demais, uma horinha, uma hora e meia. Mas não é assim que Deus quer de nós. Porque o que nós não vemos é mais importante do que aquilo que nós vemos. O alimento espiritual
que vai confirmar a nossa salvação, é mais importante do que o alimento físico. Eu sei que você está aqui agora e já está pensando o que você vai comer daqui a pouco. Talvez alguns aí já estejam assistindo a escola dominical com a panela no fogo. Mas a verdade é que nós temos que buscar o reino de Deus. Olha o que Jesus disse. O próprio Jesus disse. Mateus capítulo 6. A partir do versículo 31. Diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, aqui, agora no relato de Mateus, ele nos convoca a buscarmos o reino de Deus. Como é que eu busco o reino de Deus? Dedicando a minha vida a entender a vontade de Jesus. Me dispondo a mudar aquilo na minha vida que está contra aquilo que Jesus quer, que entristece o Pai. A estar disposto a mudar as minhas preferências, as minhas prioridades. Eu não estou dizendo para você chegar em casa e dizer assim, agora eu vou só orar e vou esperar que Deus me dê tudo. Não, é claro. Siga a sua vida, cuide, trabalhe, estude, cresça. Mas em todas as coisas, coloque Deus em primeiro lugar. Não faça nada que vá desagradá-lo. Não faça nada que vá contra aquilo que ele escreveu na palavra dele. E se você não conhece isso, se você não sabe os princípios que a palavra de Deus norteia os seus filhos, leia mais a Bíblia. Procure uma igreja que ensine a Bíblia e não que proponha trocas, né? Olha, se você vier aqui, você vai ganhar isso, isso, isso. Uma palavra que ensine a verdade e que te conduza a Cristo. Nas palavras do próprio Jesus, não trabalhe pela comida que perece. Não trabalhe simplesmente para satisfazer a tua barriga, mas trabalhe para aquela que vai te levar para a vida eterna. Porque lá sim, lá nós estaremos ausentes do pecado, ausentes do sofrimento e na presença gloriosa de Jesus por toda a eternidade. Você nessa manhã, querido, entenda isso. Eu falei aqui das panelas no fogo. Eu não sei você, talvez, mas existe hoje uma convocação aí para um jejum nacional. Talvez você não esteja com a panela no fogo. Se você atendeu essa convocação do presidente da nossa igreja. Veja, há uma outra convocação, sim, que é um pedido, na verdade, do presidente do Brasil para que as igrejas jejuassem pela nação diante da crise que nós estamos vivendo. Ele fez um pedido para isso. Mas, independente dessa convocação política, digamos assim, do presidente, há uma convocação também da nossa igreja presbiteriana, através do reverendo Roberto Brasileiro, para que nós, no dia de hoje, ou no domingo que vem, ou os 2 domingos, jejuemos em favor da nossa nação. Então talvez você não tenha aí, hoje você não esteja preocupado com o seu almoço. Mas se estiver, isso não é problema. A grande questão é, o que mais importa não é satisfazer a nossa carne, mas trabalhar para aquele momento que estaremos todos com Jesus Cristo. Por toda a eternidade. Onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais tristeza,
onde não haverá mais lutas, onde não haverá mais divergência, junto com todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não pensou nisso, talvez essa manhã seja o momento de fazê-lo. Eu queria te convidar para isso. Pense em como buscar a Jesus, ou por que buscar a Jesus. Você pode até buscar a Jesus para resolver a questão das suas necessidades particulares, mas eu quero te incentivar a buscar a Jesus para que Ele te salve da perdição eterna, te salve do inferno, para que Ele faça paz da tua vida com o Pai, para que Ele perdoe os seus pecados. E aí sim, quando você for perdoado dos seus pecados e tiver paz com Deus, você poderá experimentar daquilo que Paulo descreve como a paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e a nossa alma. Talvez o que você precise hoje não seja um pedaço de pão. Talvez o que você precise hoje não seja necessariamente resolver questões financeiras. Talvez o que você precise hoje não seja suprir essa necessidade desesperadora de sair de casa e voltar à sua vida normal. Mas talvez o que você precise hoje de forma mais intensa é que o Senhor Jesus fale ao teu coração e faça com que você mude a sua forma de ver a vida, o mundo, e que a tua esperança seja colocada na vida eterna que Ele vai te dar. Abaixe sua cabeça agora e ore comigo. Onde você estiver, pare de fazer o que está fazendo e se coloque diante do Pai nesse momento. Senhor Jesus, eu não conheço, ó Pai, quais são as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Sei que há um número de pessoas que estão ativas aqui. Mas eu quero te pedir por cada uma delas. Sei que há necessidades particulares, pontuais, enfermidades, necessidades materiais, necessidades financeiras, necessidades emocionais. Ó Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para suprir todas elas. Mas nesta manhã, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor atinja aqueles corações mais endurecidos, ou aqueles que têm visto a igreja apenas como um local onde podem receber coisas. Que estes homens e mulheres e jovens e crianças possam encontrar algo mais como Zaqueu encontrou. Possam encontrar o suprimento para os seus corações. A esperança para a vida, depois da morte, Senhor. Para a vida eterna, ó Deus. A esperança, ó Deus, de que não vivemos apenas aqui numa cíclica onda de comer, beber, dormir até o dia de nossa morte, mas que vivemos aqui olhando para o momento que nos encontraremos contigo. Ó Deus, toca corações nessa manhã, fala aos corações nessa manhã, é o que eu te peço, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A gente pode cantar mais um cântico ou não? A gente vai cantar mais um cântico e não vi nenhuma pergunta aqui, mas se você pode posteriormente, se você quiser, deixar ali seu contato, sua pergunta, e eu vou retornar para você. Se você quiser deixar alguma dúvida, deixar o seu contato para conosco, estaremos à disposição para poder conversar particularmente ou através
desse meio ou de um outro meio para suprir a sua dúvida ou alguma questão que você queira ter. Estou aqui à disposição. Vamos cantar um cântico. Vemos aqui um cântico. Canta aquele mesmo. Ele que você cantar mesmo, pode cantar. Só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Como água cristalina de um rio que vai no mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, Senhor, Irmão, eu queria convidá-lo agora para que você estivesse conosco novamente. Às 19 horas, nós estaremos transmitindo a mensagem da Palavra de Deus. Seria o nosso momento de culto. Eu quero incentivá-lo a que vocês comecem a se preparar um pouco antes. Quando nós nos reunimos na igreja aos domingos, nós começamos a nos preparar. O culto começa às 18h30. Queria incentivá-lo a você reunir sua família, cantar alguns cânticos, meditar em alguns textos bíblicos, para que às 19 horas nós estivéssemos todos juntos para ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Você faz a parte devocional, a parte de preparação aí na sua casa, e às 19 horas nós iniciamos com a mensagem da Palavra de Deus. Espero te ver novamente. Que Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso na presença de Jesus. Deus abençoe.